Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre uma das histórias mais famosas de romance de todos os tempos, mas que de meloso e de clichê não tem nada. E essa história eu li no livro. Para quem ainda, a essa altura do campeonato, ainda não tá ligado no nosso projeto, a gente tá fazendo um projeto de leitura coletiva dos livros da Jane Austen, os 6 romances principais dela, aí em ordem cronológica de lançamento. A gente já leu no mês de janeiro Razão e Sensibilidade, que já teve uma live de discussão aqui no canal, que foi super legal, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferida se vocês já leram o livro. E o livro agora, que a gente vai estar falando em questão, vai ter uma discussão no canal da Beca Fonseca. Eu não tenho certeza se quando esse vídeo for ao ar a gente já fez a live ou ainda vai fazer, mas se tiver o link também da live no canal da Beca, eu vou deixar aqui nos cards. Ainda para deixar registrado, a próxima leitura, a leitura de março, vai ser Mansfield Park, que é um livro que eu tô muito ansiosa para ler. E a discussão do livro vai ser no canal Felicidade Clandestina da Júlia. Então fica de olho, se você ainda não leu, vem ler com a gente. Aqui na descrição vai estar o chat do WhatsApp que a gente discute lá, conversa sobre o livro e tudo mais. Então embarca nessa com a gente. Mas o livro que a gente vai conversar na resenha de hoje é Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, sob o título original de Pride and Prejudice. Acho que boa parte da galera já sabe sobre o que é esse livro, mas quem ainda não sabe, aqui a gente vai conhecer as irmãs Bennet. Basicamente, a gente tem aqui um núcleo familiar bastante comum, talvez para a época, que era um pai, uma mãe e suas 5 filhas. Isso era um problema naquela época, já que ser mulher nunca foi muito fácil, né? Mas naquela época era um pouco ainda mais difícil, já que eles não eram uma família assim tão abastada, eles não eram os super ricos de lá, claro que ninguém passava necessidade, mas eles não eram os caras mais descolados da região. E quando você tem filhas mulheres, você precisa que elas se casem, que elas tenham dotes, né, para se casar, e complica tudo mais quando você tem 5 delas. O pontapé inicial da história, então, é dado quando um tal de Sr. Bingley aparece ali pela região, pelo condado onde eles vivem, e aluga um casarão que até então estava fechado. Ele é um rapaz ali extremamente jovem e já é herdeiro de uma fortuna muito grande, já que seus pais já são falecidos, ou seja, o cara é um excelente partido. E é claro que a mãe das senhoritas Bennet vai tentar casar uma das filhas com ele, já que o cara é um excelente partido. Isso tudo pode parecer aí um pouco exagerado, principalmente falando da época que a gente vive, mas nesse caso em especial, como o Sr. Bennet não tem nenhum filho homem, quando ele falecer, a propriedade da família vai passar então para o primo mais próximo, já que mulheres na época não poderiam herdar propriedades, exceto algum valor ali em dinheiro. Então é de extrema importância para que elas não vivam na miséria e dependam de outra pessoa para sobreviver, que elas casem enquanto o seu pai ainda for vivo. Mas voltando ao Sr. Bingley, ele então vem para a cidade e acaba trazendo com ele a sua irmã, e suas 2 irmãs, na verdade uma delas é casada, e o seu amigo, o Sr. Darcy. E é claro que tudo isso aí vai gerar um redemoinho na cidade, no local e no coração das irmãs Bennet. Seguindo então um caminho de sucesso da publicação de Razão e Sensibilidade, que estourou em vendas. A Jane Austen já tinha escrito esse livro alguns anos atrás, na verdade eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas ela resolveu mudar o título do livro, que antes se chamavam Primeiras Impressões e agora passou a se chamar Orgulho e Preconceito. Isso, claro, pensando aí no sucesso de Razão e Sensibilidade, como o título é um pouco mais comercial do que Primeiras Impressões. Aqui, diferente de Razão e Sensibilidade, que representava cada irmã, o Orgulho e Preconceito, na verdade, vai falar dos 2 protagonistas, já que os 2 são orgulhosos e preconceituosos à sua maneira. Eu não cheguei a citar aqui, mas na verdade aqui teremos um casal de protagonistas, que vai ser a Elizabeth Bennet, a Lizzie e o Sr. Darcy. Como eu tinha dito, a Jane já tinha começado a escrever esse livro um pouco antes, em 1796 e em 1797. Ela meio que finalizou ali o primeiro rascunho do livro. E o seu pai, inclusive, tentou enviar uma carta. Ele enviou uma carta para um dono de uma livraria de Londres, pedindo que ele lesse, então, o rascunho, né, se ele se interessaria em ler esse rascunho, e ele disse que ele não tinha interesse nenhum e declinou ali o pedido do pai da Jane Austen, o que, né, por favor, burro.
Uma coisa que eu achei extremamente legal é que essa presença de militares ali na cidade onde as meninas moram, que é Meryton, que na verdade é uma cidade fictícia que a Jane Austen criou, na verdade tem bastante fundamento, já que a França declarou guerra à Inglaterra em 1793, então era bastante comum que esses regimentos se mudassem ali, andassem ao longo do país, inclusive ficando na cidade em que a Jane Austen morava na época. Então tem ali quase que um toque de realidade, dando veracidade aos fatos. Porém, após publicar Razão e Sensibilidade, ela revisitou esse manuscrito que ela tinha deixado aí por quase 15 anos parado e basicamente reformulou do zero toda a história, já que era um romance epistolar, né, escrito em forma de cartas, assim como Razão e Sensibilidade foi num primeiro momento. Então ela modificou basicamente tudo, reescreveu e lançou e virou esse livro perfeito. O que eu acho mais bacana da Jane Austen é que ela é de longe conhecida por escrever ali os romances de época, os famosos romances de época. Mas o que salta aos olhos mesmo lendo Orgulho e Preconceito é toda uma crítica que ela vai fazer ao casamento, já que temos aqui diversos casamentos que foram feitos no impulso, nas inclinações sociais, e são casamentos que são infelizes, como é meio que o caso do pai e da mãe dela. Também aqui vai falar bastante sobre posição social, sobre classe, né, que é muito importante. Tem essa discrepância entre as meninas e esses dois rapazes que aparecem na cidade. E também uma das principais coisas é falar sobre autoconhecimento, sobre se entender, uma coisa que na época não era super discutido e que é super importante para os personagens acabarem chegando onde eles chegam. Mas vamos então à história de fato. Aqui os fatos são narrados entre o ano de 1793 a 1795, mais ou menos, que foi a época em que esse regimento ficou na cidade de Meryton, como eu disse, uma cidade fictícia que é criada para ambientar a história toda. É narrado então em terceira pessoa, mas a gente vai acompanhar basicamente do começo ao fim onde a Liz está, né? Onde a Elizabeth Bennet vai estar. Então, quase que seguindo um ponto de vista mais dela. E vamos passar por diversas cidades, principalmente em Meryton, mas também algumas outras durante as personagens, enquanto as personagens estiverem viajando e tudo mais, chegando até citar Londres, mas enfim, Meryton é basicamente o lugar que acontece tudo. Acho que é um pouco injusto falar das minhas impressões sobre essa obra sem citar Razão e Sensibilidade, já que ele trouxe toda uma ambientação, tanto da escrita da autora, em como seria um pouco mais denso, um pouco mais difícil lidar ali, principalmente com o vocabulário, tanto com a ambientação da história, em como os personagens são construídos. Então eu achei a leitura de Orgulho e Preconceito muito mais fácil em relação a Razão e Sensibilidade. Engraçado que eu já tinha assistido a adaptação de 2005, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, antes, mas eu não lembrava quase nada da história. Tinha alguns relances na minha cabeça sobre o que eu achava que ia acontecer e no fim não era nada disso que eu tava pensando. Mas eu fui dar uma pesquisada e ver qual era o elenco antes de começar a ler, e daí eu só consegui imaginar os atores e cada um em seu papel. De novo aqui, eu gostei bastante da quantidade de mulheres na trama, quantidade de mulheres na história, assim como Razão e Sensibilidade, que é uma mãe e 3 filhas. Aqui a gente tem uma mãe e 5 filhas, então, de novo, a gente tem o papel da mulher sendo discutido, de novo a gente tem todo aquele peso que traz ser mulher nessa época e o quanto você precisava de um casamento para ter uma vida um pouco mais independente do que, se é possível dizer, independente nessas circunstâncias. Como eu disse lá na sinopse, aqui é um caso em que os pais precisam casar as filhas, porque senão elas vão ter que depender ou das irmãs ou de outros parentes para sobreviver quando o pai morrer, já que nenhuma delas poderá herdar a propriedade da família. Então é bem complicado ver essa história. Inclusive a mãe delas o tempo todo fala de casamento, o quanto ela queria uma filha casada, o quanto ela se orgulharia de um casamento. Claro que pelos motivos errados, muitas vezes, porque ela, na verdade, quer se aparecer na frente das vizinhas. Mas dentro do contexto faz todo sentido, porque realmente elas ficariam muito desamparadas caso o pai viesse a falecer. E aqui, de novo, temos uma família que não é exatamente super rica, claro que bem melhor de condição do que as meninas de Razão e Sensibilidade, mas também não são super ricas e dificilmente um pai poderia proporcionar 5 casamentos muito bons para as filhas, porque na época o pai tinha que dar um dote, né? Tinha que dar um valor em dinheiro para o marido que fosse se casar com as filhas, e ele tem 5 e eles não têm tanto dinheiro assim. Então, realmente é uma situação um pouco desesperadora. Partindo desse princípio que ele não poderia
proporcionar 5 casamentos, eles acabam apostando então na mais velha e, segundo eles, mais bonita, que é a Jane, que ali sempre chama atenção por onde vai, por onde passa, e eles acabam apostando que ela seria então a irmã que iria fazer um casamento melhor por ser tão bonita e poderia então, de alguma forma, poder prover para as outras irmãs. Eu acho que não tem como você não gostar da Elizabeth, que é a segunda irmã, a Lizzie, logo de cara. Ela é super carismática, por ela ser tão à frente do seu tempo, ser tão determinada, falar as coisas que vêm à cabeça, saber se impor. É muito legal a construção da personagem dela. Ela me lembra bastante a Elinor de Razão e Sensibilidade, pelo ponto de vista assim de ser mais independente, ser um pouco, tomar as rédeas da situação, mas é claro que aqui a Lizzie vai trazer uma outra face que a Elinor não tem, porque a Elinor é super tímida e na dela, e a Lizzie, é claro, é mais bocuda, já fala o que ela pensa, já fala o que vem à cabeça, então é claro que eu acho que, principalmente lendo hoje em dia, não tem como você não simpatizar com ela. Eu acho muito legal como é construído esse começo de interesse romântico entre ela e o Sr. Darcy. Logo de cara, assim, já vira aquela coisa assim meio ódio e amor, que é muito bem legal, muito bem construído, porque ele realmente vai começar a se interessar por ela justamente por essas características que fazem ela super legal, que é a inteligência, que é a perspicácia, tudo aliado assim a ser uma mulher totalmente diferente das mulheres da época, e eu acho que isso é muito bacana e, claro, você já começa a super a torcer. Tem uma cena nesse livro que pra mim é uma das melhores, que eu acho que é super 10, que é uma das cenas que eu posso citar sem dar spoiler da história, que é uma conversa que tem entre o Sr. Darcy e a Elizabeth, e também a Sra. Bingley, né, a irmã mais nova do Sr. Bingley, que eles estão falando ali sobre mulheres prendadas, e, enfim, o Sr. Darcy fala que nem todas as mulheres podem ser consideradas prendadas, porque pra ele, além de saber falar idiomas e saber bordar e pintar e não sei o que, a mulher ainda tem que fazer leituras e saber, então, digamos assim, raciocinar sobre essas leituras que ela faz. Então a Elizabeth fala que provavelmente ela nunca encontrou nenhuma mulher assim, já que ele tá super idealizando uma mulher e, enfim, sendo que ela tem que fazer milhões de coisas. E é super legal porque ela tá super criticando o quanto as mulheres tinham que, sei lá, cumprir todos os checks na lista dos homens para serem consideradas as mulheres perfeitas. Muito massa. Como eu disse, é muito mais fácil pra gente, na época de agora, se identificar com a Elizabeth, mais que a Elinor, inclusive em Razão e Sensibilidade, já que ela é super mais moderna, ela é super mais pra frente, ela tem pensamentos muito modernos sobre casar por amor, o que não era super comum na época, né? Casava-se por interesse, por dinheiro, o que faz todo sentido, né? Não tem como você criticar as mulheres da época, porque era a única forma delas ascenderem socialmente e garantirem seu sustento para a vida. Então é muito legal, porque a Elizabeth vai trazer toda uma discussão ali sobre como tudo era estruturado na época e o que faz um pouco mais sentido pra gente agora. Mesmo assim, eu acho muito legal que, mesmo ela sendo super modernosa, ela ainda traz diversos preconceitos da sociedade da época, a forma como ela tem vergonha da família dela, muitas vezes por ser meio escandalosa, como ela se importa com as aparências, como tudo tem que ser seguido certinho. E, enfim, é bem legal que ao mesmo tempo que ela vai muito pra frente, ainda tem muita coisa ali errada e preconceituosa da parte dela. O que, mesmo fazendo diversas críticas, ainda são mais... A gente tem que fazer mais críticas ainda. Isso é muito legal. Como eu disse, pra mim, o diferencial da Jane Austen é a construção dos personagens e a construção das relações. Eu acho que não tem, pra mim, pelo menos, como você não torcer ali pelos relacionamentos que são propostos ao longo da trama. E também os personagens são muito bacanas, muito diferentes, cada um à sua maneira, e super reais, super críveis. E, enfim, adoro como ela descreve cada personagem. Diferente de Razão e Sensibilidade, eu achei Orgulho e Preconceito legal do começo ao fim. Do momento que eu dei o primeiro pontapé na história, eu já estava muito interessado em tudo que ia acontecer, como ela prendia em cada semitrama ali pra ver o que ia acontecer no final da história mesmo, e a forma como ela amarrou todos os problemas e todas as soluções. Eu achei que no final fez um super sentido, e eu adorei do começo ao fim, e perfeito, final perfeito, 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 perfeito.
Como a gente está falando, então, num livro de mais de 200 anos que foi escrito, é claro que vai ter milhões de adaptações. Eu vi, então, mais ou menos uma listagem de adaptações. São um total de 13 que foram feitos tanto para o cinema quanto para a TV. E mais 12 filmes que são releituras, inspirações e modificações que foram feitos na história. Então, é filme pra caramba se você quiser mergulhar nesse universo Orgulho e Preconceito. Mas eu separei aqui, então, alguns que eu achei mais relevantes serem citados. Eu achei legal, então, citar a primeira adaptação que foi feita, na verdade, a primeira que se tem imagens, que é Pride and Prejudice, acho que todos eles têm o mesmo título, que foi lançado em 1940, que traz, na verdade, o primeiro que tem registro que a gente pode acessar. Tem uma série que foi feita um pouquinho antes, acho que em 38, mas esse realmente não tem fotos, não tem nada, então decidi trazer esse de 1940, e ele é todo em preto e branco, é claro, e eu dei uma passadinha, eu cheguei a dar uma olhada assim, meio por cima, e é super engraçado por causa da ambientação, super meio estranho, assim, se você for ver em relação ao mais moderno, mas é claro que é super ambientado na época e provavelmente se passasse em 1813 seria até bem mais sinistro. É claro que não poderia ser deixado de fora, a BBC sempre tem que fazer uma série de um dos livros da Jane Austen, e foi lançado então em 1995, uma série também de nome Orgulho e Preconceito, lançado então em 6 episódios. Vai trazer então como protagonistas a Jennifer L, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e o Colin Firth, como então Elizabeth e Sr. Darcy. Esse, infelizmente, eu não tive a oportunidade de assistir ainda. Eu gosto bastante do Colin Firth, então acho que seria uma adaptação bacana, mas como o tempo anda aí meio corrido, não teria tempo de parar pra assistir uma série assim mais longa, de 6 horas. Mas enfim, parece bem bacana, as séries da BBC são super bem feitas. E agora, é claro, falando da adaptação mais famosa, que foi lançada em 2005, que é o filme agora, Orgulho e Preconceito, que traz, então, no elenco a Keira Knightley, como Elizabeth Bennet. E eu acho que é Matthew Macfadyen que fala como o Sr. Darcy, o que, na verdade, eu achava meio estranho, porque ele parece um pouco mais velho, mas que assistindo o filme faz todo sentido. Depois de ler o filme, então é claro que eu reassisti esse filme aí, que é um super clássico, pelo menos pra mim. E o filme, ele é, assim, de primeira, você já vê o quanto ele é fiel à história. A sequência de fatos que é apresentada desde o comecinho, as primeiras cenas você já consegue ver. Inclusive, ao longo do filme, você até vai reconhecer algum tipo de fala do livro, assim, quase que literal. E é muito massa esse filme. Isso tudo aliado a um elenco que é muito bem escolhido, muito bem feito. Não tem aí personalidades tão famosas, pelo menos pra mim. Acho que tirando o pai dela também, que é o Presidente Snow dos Jogos Vorazes. Mas tirando, acho que o resto eu não tive nenhum, assim, que eu super reconheci. Mas os personagens, os atores fecharam muito bem nos personagens. Cada um conseguiu fazer ali seu papel, desempenhar de um jeito até melhor que eu tinha imaginado no livro. E, com certeza, o destaque vai pra Keira como Lizzie. Ela captou todas as nuances dos personagens. A cara super debochada, às vezes, pra fazer alguns comentários, principalmente quando tá falando com o Sr. Darcy ou sobre o Sr. Darcy, que é muito legal. E eu acho que ela trouxe até um toque um pouco mais de modernidade pra personagem, o que faz a gente se conectar um pouco mais com ela hoje em dia e, sei lá, torcer muito por ela. Outra coisa que eu acho super importante em produções, principalmente de época como essas, é que eles dão uma noção bastante legal de ambientação e de figurino pra gente. Eu não sei, eu tenho um pouco mais de dificuldade de imaginar os locais que eles estão, as casas como eram antigamente, as roupas que eles usam, principalmente diferenciando os ricos das pessoas mais humildes. E é muito legal você ver isso em tela, porque te dá totalmente uma noção, assim, principalmente quando as meninas Bennet chegam em bailes mais de pessoas mais ricas, você vê a discrepância entre as roupas dela e por exemplo, da senhorita Bingley, e que isso é muito legal e deixa ali, dá aquele toque de o quanto elas às vezes estão um pouco embaraçadas, um pouco com vergonha ali da posição social delas, e eu acho que isso agrega muito culturalmente. É claro que eles vão fazer algumas adaptações, algumas modificações ao longo da trama, mas não é nada que vai influenciar super, eu acho que eles são extremamente fiéis, e o que eles mudam não vai impactar tanto assim na história, até porque senão fica muito cansativo e muito longo. Então eu achei o filme uma adaptação assim muito boa, muito perfeita. Ele funciona tão bem como uma adaptação do livro, tanto quanto um filme sozinho, um filme em particular. Eu digo isso porque eu amei assistindo e tendo lido o livro, e a minha mãe e minha cunhada gostaram não tendo lido o livro. Então eu acho que ele funciona muito bem. A única reclamação de todos foi que faltou um beijinho ali, né, pessoal?
poxa vida, custava. Agora a gente já tá na modernidade, podia dar um beijinho. E só pra deixar aqui registrado, citando alguns exemplos de histórias que são baseadas e inspiradas em Orgulho e Preconceito, eu achei o filme de 2004 que chama Noiva e Preconceito, que é uma versão meio de Bollywood da história de Orgulho e Preconceito, sobre uma menina indiana de uma família tradicional e o cara que conhece ela e tudo mais. E é falado em inglês, mas enfim, é meio difícil de achar esse filme, mas achei super legal a proposta. Se puderem, procure a cena de dança do começo, que é sensacional. E outra que eu acho legal também é o Orgulho e Preconceito Zumbi, né, que vai trazer uma versão um pouco mais medonha da história. Eu não cheguei a assistir, mas enfim, vou colocar na lista porque a gente tem que se passar por essas coisas de vez em quando, né? E como não podia ser diferente, a minha nota pra história foi 5 estrelas, favoritadíssima. Eu acho que o hype de Orgulho e Preconceito, ele é real e ele cumpre, ele vem e ele acontece, porque a história é muito bem construída, as personagens são muito boas e é muito gostoso de ler. Eu acho que é difícil você começar e parar a leitura, porque você quer sempre saber o que vai acontecer pra frente. As idas e voltas, as problemáticas que são criadas e resolvidas também são muito importantes. E como eu disse, é um livro escrito por uma mulher, sobre mulheres. Então, acho que a empatia que você cria, principalmente para as mulheres da época, é muito legal e muito bacana. E perfeição de Jane Austen. Maravilhosa. Nota 10. Então, galera, por hora é isso. Essa foi a minha resenha de Orgulho e Preconceito. Espero que você tenha gostado. Se você já leu e quer contar aí o que você achou do livro, do filme, conta pra mim. Se você ainda não leu e nem viu o filme, vai correndo, que você tá perdendo um baita de um livro e um baita de um filme. Também não se esquece, se você gostou, é claro, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, curte, compartilha esse vídeo. Também ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos sempre que rolar por aí. E a gente se vê por aí no próximo livro, que é Mansfield Park.